A gente volta a falar aqui sobre a morte do jornalista Décio Sá, que trabalhava no sistema Mirante de Comunicação no Maranhão. E nós vamos repercutir agora essa morte com o Celso Augusto Schroeder, que é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Bom dia, Schroeder. Bom dia, Marilu. Schroeder, como é que vocês viram aí essa morte? A FENAGE já soltou uma nota, lamentável, né? É lamentável, sempre é triste a gente, enfim, anunciar e demarcar e denunciar a morte de colegas, né? E principalmente quando esta morte tem esse grau de violência e tem uma origem no seu trabalho. Você tem uma origem na sua atividade profissional. Então é lamentável, a gente obviamente se solidariza com a sua família, os colegas, os companheiros do Maranhão, e de alguma maneira, ao noticiar a nossa nota, né, é anunciar e principalmente prevenir a sociedade brasileira sobre esses crimes que estão ocorrendo e que devem nos preocupar todos, né? Não só jornalistas, a categoria, os seus órgãos de classe, mas principalmente a sociedade, porque é um sintoma preocupante. Ele era um jornalista que cobria a política, né? Ele trabalhava aí na afiliada da Rede Globo de televisão, né? Da família Sarney, não é isso? Sim, sim. E tinha um blog e colocava aí livremente as suas opiniões. E por ser um jornalista de política, existem indícios aí? Como é que você vê, né, a morte de um jornalista que cobre política, por exemplo? Olha só, nós estamos em contato lá com o Sindicato do Maranhão, com os jornalistas de lá, e estamos nos informando das prováveis motivações, enfim, do cenário, do ambiente em que ocorreu esse crime. O que tem de preocupante, digamos, que agrava a situação, é que esse jornalista, como tu disseste, ele tem um trabalho prioritário na área de política, né? Tanto no jornal como no seu blog. E isso tem sido um sintoma preocupante, ou seja, nos dados, nos relatórios que a FENAGE tem preparado, de agressão contra jornalistas, nós fazemos isso anualmente, tem aparecido no campo da política o maior índice de violência, né? Em torno de 60% da violência que ocorre contra jornalistas, e aí não tem, obviamente, só mortes, né? Felizmente, mas violências de toda a natureza que nós conseguimos compilar, que nós conseguimos registrar através das denúncias que chegam aos sindicatos do país. Jornalistas que cobrem política têm sido os mais atingidos pela violência, né? Isso é preocupante e isso nos alerta, né? Que esse é um ambiente que não deveria ser violento, né? Então, ao contrário de outros países, onde a cobertura, por exemplo, no México, a cobertura de polícia é o maior problema, né? Ou seja, quem cobre o narcotráfico tem sido vítima de assassinatos. Em Honduras, onde tem sido a política tem sido um ambiente de preocupação, no Brasil também. Ou seja, a política, de alguma maneira, é o ambiente mais problemático para os jornalistas exercerem a sua atividade. E como está o número de mortes de jornalistas aqui no Brasil nos últimos tempos, Schroeder? Olha só, nós temos um certo conflito de números, ou seja, houve uma divulgação há um tempo atrás, inclusive que exageradamente colocava o Brasil como o segundo pior país do mundo para exercer o jornalismo e tal. Isso nos parecia um certo exagero, com um olhar um pouco externo desses que gostam de ver o terceiro mundo como um local muito de degradação, etc. É claro que nós temos problemas e nós estamos denunciando, mas não tem esse número que nem o país está num ranking dessa natureza. Países como o México, por exemplo, sim, né? Ou seja, o Estado mexicano está refém do narcotráfico e a morte de jornalistas lá, principalmente nas cidades periféricas aos Estados Unidos, tem sido alarmante, né? Num número, obviamente, similar a dos países em conflitos militares abertos, né? Como o Iraque e outros tantos aí que temos mortes em maior número. Então, os números que circularam, em torno de 5 neste ano, então não são verdadeiros. O que nós temos, e não é pouco, e é alarmante, e é preciso se movimentar contra isso. Neste último ano, temos 4, ou seja, em todo o ano, não neste ano de 2012, né? Ou seja, nos últimos 12 meses, nós temos em torno de 4 jornalistas assassinados, que é um crescimento bastante grande em relação a períodos anteriores, né? Isso nos levou a nos solidarizar, nos aproximar do deputado Protógenes Queiroz, que apresentou uma proposta para nós bastante interessante, que é de federalizar os crimes contra jornalistas. Essa é uma proposta que já existe e a Federação Internacional dos Jornalistas defende, inclusive a Sociedade Interamericana de Imprensa, que é uma entidade empresarial, também defende. No México, nós estamos propondo isso, que é nas regiões onde os crimes não sejam, num período de 90 dias, investigados e ou julgados, que a União possa buscar, ou seja, trazer a si essa investigação através da Polícia Federal e de julgamentos nas Cortes Federais. Isto vai
pelo menos em parte, enfrentar um dos problemas que é causador do aumento de crimes dessa natureza, que é a impunidade. Então, nós, do ponto de vista de política pública, nós estamos apoiando um projeto que federaliza as leis e, com isso, no campo da impunidade, nós imaginamos diminuir um pouco. E, por outro lado, também, hoje encaminhamos um pedido de audiência com o ministro da Justiça para que juntos, Estado brasileiro e jornalistas, se debrucem sobre esse problema, né? Ou seja, sem nenhum tipo de exagero, sem nenhum tipo de olhar que possa trazer algum tipo de irrealidade para o tema, a gente compreender que crimes contra jornalistas são mais do que crimes contra um trabalhador, o que já é por si só absolutamente condenável, mas é um crime contra uma atividade profissional que tem como base a democracia e é uma das sustentações do Estado de Direito. Então, quando começa a acontecer esses tipos de crimes, o Estado precisa reagir, a sociedade precisa reagir e nós estamos nos movimentando nesse sentido, então pedindo uma audiência para o Ministro da Justiça para que juntos a gente consiga constituir aí uma reação de Estado, uma reação de sociedade que nos tire desse incômodo ranking aí que começa a constituir-se. Estamos conversando com Celso Augusto Schroeder, que é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE. E Schroeder, parece que o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Aloysio Mendes, está levantando a hipótese de que o assassinato, né, do jornalista aí do Maranhão pode ter vínculo, pode ter alguma associação com o caso da universitária Fernanda Lages, né? Você tem alguma informação a respeito disso? Não temos. Não, eu pelo menos não tenho. Nós estamos em contato permanente com o sindicato de lá. As informações estão chegando praticamente junto, né? Essa informação que tu tens com a imprensa, nós não temos maiores informações sobre isso. O que a gente sabe é que ele era um jornalista ativo e que havia, isso sim, já recebido denúncias. Ou seja, não é um fato fortuito, não é um acaso, não é um acidente, não é, enfim, é um crime premeditado na medida que ele já havia recebido ameaças de morte. Você estava falando a respeito da impunidade, não é mesmo? Dos casos que vocês já investigaram, já listaram aí na FENAGE, existem casos já que tiveram punição, enfim? Esse é o grande problema, ou seja, nós não temos retorno desses casos, né? O grande problema, e não é só no Brasil, isso é um problema internacional, é que quando chegam esses casos de denúncias, de mortes de jornalistas, eles chegam sempre já contaminados, né? Então é muito comum, quando chegam denúncias, eu vou investigar esses casos de assassinato de jornalistas, normalmente apresentam os jornalistas mortos, portanto vítimas, ou como delinquentes, ou como envolvidos de alguma maneira em uma atividade que não fosse o jornalismo. Isso é muito comum, né? Ou seja, trazem questões afetivas, sexuais, de envolvimento de corrupção, ou seja, tentam atribuir à vítima, né, características de réu. Isso é muito comum e por isso que a gente se move com bastante cuidado, atendendo a todos os pedidos, mesmo os jornalistas que a gente tenha suspeito, olha, não foi, não era, não estava envolvido e tal, ou seja, não foi na atividade jornalística, tinha um outro envolvimento. Não interessa, né? Ou seja, depois isso se esclarece, porque a tendência é esse envolvimento que já vem cobrindo o crime apontar, encaminhar para uma não investigação ou para uma investigação com problemas processuais e que podem desencadear. Não é incomum que desencadeiem em processos que não conseguem punir, ou seja, ou porque não identificam os culpados, ou porque o processo tem defeito de origem, ou porque as provas são insuficientes ou mal produzidas, enfim, temos problemas sempre. E, obviamente, eu não quero generalizar e há casos e casos, mas aonde a pressão política, e isso se dá muito mais, assim, nos estados mais periféricos do Brasil, nos municípios mais longínquos, onde o poder político, né, o poder das forças políticas são muito fortes e atuam sobre todos os outros poderes, né, ou seja, inibindo ou pressionando a polícia, inibindo ou pressionando o judiciário, a tendência, ou pelo menos há uma grande possibilidade de não ocorrer o julgamento, ou de não ocorrer sequer a prisão e muitas vezes indiciamento dos culpados. Por isso que a federalização, para nós, é uma saída bastante interessante e que pode, pelo menos de um ponto de vista da questão da impunidade, porque isso também é um elemento incentivador do crime, diminuir, ou seja, apontarmos para o fim
da impunidade. Tá, e esse vai ser o principal pleito a ser encaminhado para o ministro da Justiça? Eu estou encaminhando o parlamento, certamente nós vamos levar a nossa posição lá. O que a gente quer alertar o ministro, e nós queremos fazer isso com dados, é de que há um crescimento dos crimes. Isso não significa sequer, ao contrário do que já foi noticiado, semelhança a países já com o seu Estado comprometido. Mas é um aumento. E acho que o Estado brasileiro precisa olhar, através dos seus organismos de justiça, que me parece que o Ministério da Justiça é o mais apropriado nesse momento, olhar isso com uma preocupação macro de Estado. Ou seja, precisa produzir políticas públicas que apontem para o final disso, que inibam isso. Por exemplo, nós precisamos, e aí não é uma questão para o Ministério, mas também um pleito da FENAGE, quando acabou a lei de imprensa, que era uma lei autoritária, que era uma lei que vinha lá do período da ditadura, nós alertávamos que precisávamos, no seu lugar, a permanência de um preceito legal que garantisse, de um lado, ao cidadão o direito de resposta e, portanto, os crimes cometidos por jornalistas de opinião corressem num rito próprio de jornalismo e, por outro lado, garantisse aos jornalistas também um local especial de atendimento, ou seja, que pudesse ter uma corte específica, que olhasse especificamente esse local, atendendo e reconhecendo a singularidade da profissão. Então, acho que nós precisamos construir um marco regulatório que atenda isso, ou seja, que julgue, que ao mesmo tempo que ao julgar os jornalistas, reconheça neles uma atividade específica e ao fazer isso os proteja de alguma maneira, também atribuindo julgamentos, investigações próprias da área. Esses são mecanismos que têm que se constituir, não é um mecanismo só. Ao lado disso também nós estamos pleiteando protocolos, por exemplo, com as empresas para que tenham proteção nas coberturas de risco, como foi o caso no Rio de Janeiro, onde nos parece que um colete inadequado, ou alguma coisa desse tipo, ou um treinamento, ou uma exposição exagerada do profissional ou esposa ao tiro fatal, essas coisas todas nos parece que podem diminuir, no final das contas, o número de jornalistas mortos e a gente possa sair dessa incômoda e desagradável e indesejável posição aí de figurarmos entre, se não nesses rankings aí anunciados, mas enfim, um crescimento desse número de mortes que é absolutamente indesejável. Quer dizer, os políticos andam bastante insatisfeitos, com os jornalistas, Schroeder? Eu acho que é da natureza, ou seja, nós não exercemos uma profissão para agradar, e acho que a nossa função é essa mesmo, fiscalizar, e temos uma tradição nesse sentido. Se a gente pegar a literatura e o cinema norte-americano, por exemplo, de Hollywood, a gente vai ver uma série de filmes críticos, outros elogiosos, mas críticos aos jornalistas. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que nós conseguimos, essa é a nossa função, sem exagero, sem constituir também ações vulgares ou grosserias, que muitas vezes os jornalistas também, de uma maneira equivocada, cometem. Isso cria uma situação de tensão entre setores, normalmente setores públicos, mas não só públicos, também áreas privadas acabam se incomodando com a nossa atividade, com a nossa atividade profissional. Por isso, a gente tem que ter uma proteção também diferenciada, ou seja, na medida que é uma profissão que tem, por natureza, a atenção, a exposição, a investigação e a denúncia de irregularidades, isso obviamente descontenta agentes econômicos, políticos, enfim, sociais, a situação que descontenta precisa ter um grau de proteção razoável. É isso que o Estado brasileiro tem que compreender, a sociedade precisa bancar isso, porque compreender que essa morte não só é uma dor para os familiares, companheiros jornalistas do Maranhão, compartilhada por jornalistas do Brasil, mas que é uma dor, enfim, que a gente tem que compartilhar com todo mundo, porque ele é, como eu disse, esse sintoma de uma ação que pode estar germinando aí como um ovo de serpente, que nos cause problemas no final, onde, por exemplo, como já aconteceu no Brasil nos períodos autoritários, a atividade jornalística, não a partir do Estado necessariamente, mas por forças políticas, como é o caso do México, por exemplo, forças políticas ou econômicas, que tentem bloquear, impedir a atividade jornalística. Perfeito, Schroeder. Olha, muito obrigada pela sua entrevista e um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia para todos. Um abraço. Prazer. Igualmente. Um abraço. Conversamos com Celso Augusto Schroeder, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas.